Salve galera ligada ao Luz, câmera, clássico! Clássico! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós falaremos sobre um filme muito legal, baseado em fatos. Falaremos de Conan o Bárbaro. Hoje falaremos sobre um filme muito legal, baseado na vida do grande mestre Ip Man. Estamos falando do filme O Grande Mestre, de 2008. É uma história emocionante. No primeiro momento você pode pensar assim, filme de artes marciais, filme de Kung Fu, bobeira. A história é emocionante, não perca. Dirigido por Wilson Yip, estrelado pelo ator e lutador Donnie Yen. Tem uma carreira longa, 40 anos por aí, ou mais, que tem entre tantos filmes, dentre os quais os 4 filmes O Grande Mestre, John Wick 4, Rogue One, Uma História Star Wars, entre várias dezenas. Também estrelando Lin Wung, no papel de Xiang Wing, Lui Fan, no papel do lutador Jin Sao, Hiroyuki Kyoichi, no papel do general Miura. Vamos à sinopse. Ip Man é um grande mestre de artes marciais, mais precisamente o estilo Wing Chun. Dentro dos estilos de Kung Fu tem o Wing Chun. E ele vive na cidade de Foshan, sul da China. Foshan é uma cidade que é muito famosa por ser um centro de aprendizado de artes marciais. Existem vários grupos de artes marciais treinando ao longo da cidade, na rua ou em salões e assim por diante. O Ip Man é o mais famoso, é o mais respeitado. Apesar da esposa dele desaprovar algumas coisas que ele faz. Porque o Ip Man ele dá aulas informalmente, ele não tem uma academia, ele dá aula informalmente. Durante a guerra, o Japão invade a China e a vida de Ip Man se transforma completamente. O Ip Man ele foi o primeiro mestre de Wing Chun a abrir publicamente aulas desse estilo para as pessoas. Até então, ele ministrava aulas para parentes, amigos mais próximos, os mais chegados, de uma forma informal. Até durante a invasão do Japão, na China, ele era policial, inclusive. Ele não tinha uma escola estabelecida, mesmo porque dentro dessa história ele tinha recursos financeiros muito grandes, até um certo período. O Wing Chun, para muita gente que não conhece, ele é um estilo de Kung Fu caracterizado pela simplicidade dos movimentos, pela eficácia dos movimentos curtos, movimentos explosivos, e é muito eficiente dentro da defesa pessoal. E na China isso aí é quase como uma religião. A história é muito interessante, porque eu lembro que eu fiquei muitos anos sem assistir filme de Kung Fu. Quando era criança eu assistia filmes de Kung Fu com meu pai. Passava na Record, de terça-feira passava, por exemplo, na Globo tem Tela Quente. Na Record, muitos anos antes de Tela Quente, tinha Poltrona R. E passava toda terça-feira filmes de Kung Fu. Era toda terça. Muitos filmes eram bagaceira, era filme porcaria. What? Bati aqui no Mong Joon. Muitos filmes eram bagaceira, filme porcaria. Mas tinham filmes bons. Histórias muito simplesinhas, a história era simples, a história era o que menos importava. O importante era a porrada que comia solta. Assisti boa parte da infância. Lembro que de quarta-feira passava Bang Bang a Italiana, vários filmes de faroeste, alguns com Franco Nero, etc. Mas valia a pena. Na Bandeirantes passava Força Total, alguns anos depois, e passava filmes bagaceira de artes marciais. Eu acabei parando de ver, porque eram filmes muito mentirosos, eu não gosto de filmes de artes marciais com muita mentira. Tem filmes que o cara voa. Tudo bem que esses efeitos têm a ver com os mitos e lendas da China, tipo Tigre e o Dragão, mas isso é outra coisa. Então eu fiquei um bom tempo sem assistir.
Até que um dia me falaram, olha, tem um filme aí, em 2008, sobre o Ip Man, o Grande Mestre, é um filme muito bom. Eu falei assim, eu tô cansado desses filmes de Kung Fu, cheio de mentira. Né? Mas eu resolvi assistir. Primeiro, é um filme que não tem... Todo filme de ação tem uma mentiradinha, um exagerinho ali ou aqui. Todo filme de ação tem, todo filme de Kung Fu e artes marciais tem. Mas tem que ter um critério, tem que ter um limite, né? Não pode ser muito absurdo. Tá aí, o filme O Grande Mestre é um filme com muito pouca mentirada, vamos dizer assim. A maioria das cenas você percebe que são reais, que são possíveis dentro daquilo que um ser humano treinado é capaz de fazer. Então começa por aí. As cenas de luta são espetaculares, primeira coisa. Segunda coisa, sem muito exagero, né? Tem uma mentiradinha ali, mas muito pouca. Então começa por aí. A trilha sonora é fantástica. Linda. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois. E tem um drama ali dentro. Eu não vou ficar entrando em muitos detalhes. Tem um drama ali dentro, porque o Ip Man ele passa situações muito difíceis. Ele passa situações... A história que o filme retrata possui situações muito tristes, porque ele passa de uma vida abastada, de muito dinheiro, muita riqueza, muita... E não era ostentação não, porque ele sempre foi um cara simples, sempre foi um cara discreto, sempre foi um cara íntegro. Só que a partir do momento que o Japão invade a China, ele perde todo o dinheiro dele. E ele começa a passar privações. E o Japão começa a tomar conta do lugar ali. E muita gente apanha, muita gente morre, tem abuso de poder. Até chegando ao ponto dos chineses serem obrigados a lutar com lutadores japoneses em troca de um saco de arroz para poder comer em casa. Então existe essa divergência. O karatê é no Japão, o kung fu e seus vários estilos na China. Então eles queriam lutar com lutadores chineses para ver quem era melhor. Falei assim, se você vencer, você leva um pacote de arroz. Então muita humilhação, trabalho pesado, ele começa a trabalhar em trabalhos pesados, ele nunca trabalhou na vida, no caso ali, né, para valer. E começa a trabalhar, começa a sofrer privações, como eu havia dito. E o filme tem uma carga dramática bem forte. O Donnie Yen, ele se preparou muito, porque se você assiste ele no Grande Mestre e assiste ele em todos os outros filmes dele, você percebe que ele é um bom ator. Ele tá muito diferente ali. Tá muito diferente, como eu havia dito, ele tá muito diferente ali. Ele conseguiu encarnar, ele exercitou muito a interpretação dele, tom de voz, gestos. É muito interessante. É só você assistir os 4 filmes do Grande Mestre. Tem esse primeiro, que é o melhor. Mas assiste outros filmes depois. Você vai ver, então tá bem diferente. E tem cenas magníficas, assim, dramáticas. A história é bonita. Eu não vou ficar dando muitos spoilers aqui. A história é bonita. Tem, lógico, cenas de artes marciais, lutas e etc. Muito bem coreografadas. Mas tem uma história muito bonita por trás disso aí. O Ip Man, ele é hiper famoso na China até hoje. E ele acabou ficando mais famoso ainda posteriormente, porque ele chegou a dar aula, de alguma maneira, ao Bruce Lee, quando o Bruce Lee tinha seus 13 anos. E o Bruce Lee, quando foi para os Estados Unidos, depois de um certo tempo, ele ficou mundialmente famoso, e aí o nome do Bruce Lee ficou atrelado ao Ip Man. Mas o Ip Man é muito famoso na China. Então vale a pena assistir o filme, cenas de ação muito boas, lutas interessantes, tem um monte de porcaria passando hoje em dia nos streamings, etc. O Grande Mestre é um dos melhores filmes de luta dos últimos tempos. Se você gosta, tá entre os melhores. Eu diria, é de 2008, nos últimos 10 anos anteriores, vamos supor, 98, 2000, não teve. Nesse nível não. Tem um monte de outros filmes porcaria, bagaceira, né? Então vale a pena. Ao mesmo tempo tem uma história legal. É raro um filme de arte marcial ter uma história bonita, uma história comovente, uma história que envolve, uma história dramática, interpretações sólidas. Esse filme é o caso. Então vale a pena também pela história. Se você não viu, veja. Wing Chun, Ip Man. 爸爸
你以前唔係成日都打拳嘅咩？點解而家唔打啊？爸爸喐得多會餓噶嘛，所以我而家咪喐少啲咯，係咪？文哥啊，你仲有冇練功啊？有時間我嚟搵食啦。點解要開槍啊？我唔理外面嘅世界係點，我只係知道一家人唔分開就乜嘢問題都冇。而家時勢唔好，你係咪好應該做翻啲嘢？你睇死同胞俾人打死，你仲有冇尊嚴噶？你咁樣去打佢哋啊？打晒佢哋，打100個，打1000個。失望啊嘛！我只不過係一個中國人。每個人要行嘅路，都係要自己去揀。Tem cenas que mostra ele treinando, né? Ele usa um boneco de madeira famosíssimo no Kung Fu Wing Chun, que é o Mong Jo, um boneco de madeira. Então é bem característico do filme também. Todos os filmes, praticamente todos os filmes do Grande Mestre, o 1, 2, 3 e o 4, aparece ele treinando neste equipamento. Então se tornou uma marca do filme também. E ajudou a popularizar mais ainda este aparelho, que é muito bom. Algumas curiosidades. O filme foi lançado em 18 de dezembro de 2008. O filho mais velho de Ip Man, Ip Chun, foi consultor do filme. Ele ajudou a treinar a equipe, ele ajudou ele colocou elementos da história do pai dele no filme, e ele treinou um pouco também o Donnie Yen. Nossa, é muito legal isso aí. É o próprio filho do Ip Man ali. Sensacional. As coreografias foram todas montadas pelo ator e lutador Sammo Hung, conhecidíssimo por causa de várias e várias dezenas de filmes de artes marciais ao longo de décadas e décadas e décadas. O Sammo Hung já tinha trabalhado com o Donnie Yen em Comando Final, de 2005, mas ele foi chamado principalmente por causa de 2 filmes que ele atuou. Dois Guerreiros, de 1978, e A Vingança do Filho Pródigo, de 1982, porque esses 2 filmes trabalham muito a questão do Wing Chun, então o Sammo Hung foi chamado. Sammo Hung também trabalhou com Bruce Lee no clássico Operação Dragão, entre um monte de coisa. A ideia de fazer um filme sobre a vida, baseado na vida de Ip Man, a ideia de fazer um filme baseado na vida desse grande mestre Ip Man começou muitos anos antes, em 1997, e já pensavam em Donnie Yen. As filmagens demoraram 6 meses na cidade de Xangai. O Donnie Yen diz que foi emocionalmente e mentalmente bem desgastante fazer esse filme, porque a carga dramática é forte, ele teve que atuar muito a questão de interpretação, os gestos, os olhares, a maneira de falar, porque o Ip Man ele era muito discreto, um jeito mais tranquilo. Ele ficou 9 meses se preparando para o papel, comendo somente uma refeição por dia para poder dar uma enxugadinha, ficar mais magro. Donnie Yen tinha um massagista no set para ajudá-lo, porque ele não conseguia levantar o seu ombro, ele não conseguia erguer seu ombro direito porque estava lesionado, então tinha um massagista ali o tempo todo, né, ali dando aquele suporte. O General Miura, como eu havia falado, ele foi interpretado pelo ator japonês Hiroyuki Keiuchi. Ele é faixa preta de judô, como eu havia falado. Ele comentou que foi difícil a coreografia com Donnie Yen em virtude dele ser muito rápido. Ele chegou a comentar isso numa entrevista. Muito complicado trabalhar com ele porque ele é muito rápido, o Donnie Yen.
O Keanu Reeves já tinha falado isso, porque o Donnie Yen também trabalhou no filme John Wick 4, e o Keanu Reeves, depois que ele leu o roteiro, viu a coreografia, e eles fizeram algumas tomadas iniciais, o Keanu Reeves ele percebeu que seria impossível manter um ritmo decente, adequado, que fosse verossímil diante de Donnie Yen. Ele falou assim, ele é muito rápido, eu não vou conseguir acompanhá-lo, e o meu personagem, o John Wick, tem que pelo menos demonstrar que é páreo pro personagem de Donnie Yen, né? Tá interessante isso aí, o cara é fera. A trilha lindíssima, a trilha sonora lindíssima, foi feita pelo famosíssimo artista musical Kenji Kawai. Gente, é magnífica. Você escuta ela ao longo de todo o filme. E também no 2, no 3 e no 4. Vale a pena. Cuidado, não se engane. Tem vários outros filmes, O Grande Mestre por aí. Tem vários outros filmes sobre Ip Man, mas não são com Donnie Yen. Cuidado para não misturar, né? Na minha opinião, os melhores são esses com Donnie Yen. Os outros eu acho que não acho que vale a pena não. Minha opinião, ok? Olha, mas antes de encerrar, não esqueça de dar o seu like, curta o canal, ative o sininho, compartilhe. Não esqueça, dê o like, curta o canal, compartilhe, para que nós possamos crescer cada vez mais. Estamos no final de mais um programa. Eu espero que semana que vem a gente se encontre mais uma vez com um filme clássico, com um filme interessante, com um filme baseado numa história real ou não, e que nós possamos nos encontrar então novamente. Luz, câmera, clássico. Tantos filmes, ele tem uma carreira dentre os quais